O Evangelho de Marcos, capítulo 6, narra vários eventos significativos na vida de Jesus. Ele descreve como Jesus é rejeitado em sua própria cidade, Nazaré, e continua a ensinar e a curar em outros lugares. O capítulo também inclui a missão dos 12, quando Jesus envia seus discípulos para proclamar o Evangelho e realizar milagres. Uma das histórias mais conhecidas neste capítulo é a alimentação dos 5.000, onde Jesus multiplica pães e peixes para alimentar uma grande multidão. No final, vemos Jesus andando sobre as águas, demonstrando seu poder sobre a natureza e fortalecendo a fé de seus seguidores. É um capítulo que destaca a autoridade e o poder divino de Jesus, além de seu compromisso com o serviço e a missão. Agora ouçam Marcos capítulo 6. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 6. E saiu de lá, e veio para sua pátria, e o seguiram os seus discípulos. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que ouviram ficaram surpresos dizendo, de onde vem a este estas coisas, e quem deu a sabedoria a este, e os tais milagres que são feitos pelas suas mãos? Não é este o construtor, o filho de Maria, e irmão de Jacobe, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se com ele. E lhes disse Jesus que, não há profeta sem honra senão na sua pátria, e entre os parentes, e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão colocar as mãos em uns poucos doentes para curar. E admirou-se pela incredulidade deles. E percorreu as aldeias circunvizinhas ensinando. E convocou os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e dava-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho, senão somente um cajado, nem pão, nem alforge, nem moeda de cobre no cinto. Mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, se onde entrardes for uma casa, permanecei ali até sairdes de lá. E se no qual lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo de lá sacudi a poeira que está debaixo dos vossos pés, para testemunhar contra eles. E tendo saído proclamaram para que se arrependessem. E expulsaram muitos demônios, e ungiram a muitos doentes com óleo, e os curavam. E ouviu o rei Herodes, porque se tornou manifestado o nome dele, e diziam que, João aquele que batizava se levantou dos mortos, e por isso, estes milagres se operam nele. Mas diziam que, é Elias, e outros diziam que, é profeta, ou como um dos profetas. Mas ouvindo Herodes, disse que, João, o qual eu decapitei, ele ressuscitou. Porque o mesmo Herodes mandou prender a João, e que o maniatasse na prisão, por causa de Herodias a mulher de Filipe o seu irmão, porque casou-se com ela. Porque dizia João a Herodes que, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Mas Herodias tinha rancor dele, e procurava matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo e santo, e protegia ele, e muito fez por ouvi-lo, e com prazer o escutava. E aconteceu que em um dia oportuno, quando Herodes fez um jantar no seu aniversário, aos seus magistrados, e aos quiliarcas, e aos primeiros líderes da Galileia. E a filha de Herodias entrou e dançou, e ela agradou a Herodes e aos que estavam à mesa com ele. O rei disse à donzela, peça-me qualquer coisa que desejares, e eu lhe darei. E jurou a ela que, porque se me pedirdes, darei a ti até a metade do meu reino. E tendo saído, disse para sua mãe, que pedirei? E disse, a cabeça de João o Batizador. E logo entrou com pressa em direção do rei, pediu, dizendo, desejo que deis a mim, a própria cabeça de João o Batizador sobre um prato. E tornou-se triste o rei, por causa dos juramentos e dos convidados, não lhe quis negar. E logo o rei enviou o especulador, ordenou que trouxesse a sua cabeça. E quando ele chegou, decapitou-o na prisão, e trouxe a cabeça dele sobre um prato,
e a deu à donzela, e a donzela a deu para sua própria mãe. E ouvindo isso os seus discípulos, vieram e pegaram o resto do seu corpo, e o colocaram no sepulcro. E reuniram-se os apóstolos a Jesus, e lhe relataram tudo, e o tanto quanto fizeram, e o tanto quanto ensinaram. E disse-lhes: Vinde vós mesmos em particular para um lugar deserto, e descansai um pouco. Porque eram muitos os que saíam, e os que vinham, e nem tinham um momento para comer. E saíram em particular num barco para um lugar deserto. E eles os viram partir, e muitos o reconheceram, e correram juntos a pé para lá de todas as cidades, e chegaram antes deles. E saindo viu uma muitíssima multidão, e teve compaixão por ela, porque eram como ovelhas que não tinha pastor, e muito começou a ensinar-lhes. E havia já as horas avançado, aproximou-se dele os seus discípulos, dizendo que o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede-os, para saírem até aos redores dos campos e das aldeias, e comprem para si mesmos pães. Por que não tendes o que comer? E ele respondendo disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: Iremos adiante comprar 200 denários de pães, e lhes daremos de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Vai e vede. E sabendo disseram: 5 pães, e 2 peixes. E ordenou-lhes, que a todos reclinasse de grupos em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se agrupando-se por grupos, de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu os abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que eles distribuísse, também repartiu os 2 peixes com todos. E todos comeram, e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, também de peixe. E eram os que comeram os pães, quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco, e irem adiante para além, de Betsaida, até que ele despedisse da multidão. E tendo-se despedido dela, saiu para o monte orar. E aconteceu que à tarde, o barco estava no meio do mar, e ele estava sozinho sobre a terra. E vendo-os atormentados a remar, porque os ventos lhes eram contrário, e era cerca da 4ª vigília da noite, veio na direção deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas vendo eles a caminhar sobre o mar, porque haviam suposto que era um fantasma, e gritaram. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas imediatamente falou com eles, e disse-lhes: Coragem, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e cessou o vento, e ficaram muito mais surpreendidos em si mesmos, e maravilharam-se. Porque não entenderam acerca dos pães, portanto os seus corações estavam endurecidos. E atravessado, vieram para a terra de Genezaré, e ancoraram na costa. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Percorreram naqueles arredores inteiro, começaram a transportar sobre os leitos os que tinham doenças, para onde ouviam que ele estava. E aonde entravam era, nas aldeias, ou nas cidades, ou nos campos, nos mercados, eles apresentavam os enfermos, e imploravam-lhe que pelo menos tocasse na orla do seu manto, e se a tantos quanto que lhe tocasse eram curados.